Obrigada. Só antes de passar, só queria fazer um comentário, acho que depois você também pode, né, a respeito da Lei Maria da Penha, né? Eu acho que tem uma diferença aí entre o que a lei se propôs a fazer, né, e todo o histórico que levou à aprovação da Lei Maria da Penha e o que de fato, né, as agências responsáveis pela aplicação da lei fizeram. Então, ao se aplicar a lei, eu acho que houve realmente uma opção pelo aspecto penal, né? Então, no Brasil todo, quando se criaram os juizados, se preocuparam só com o aspecto penal, criminal, e nenhum juizado, não sei se tem algum ou outro, que tem um, né, que trabalha a questão na área de família. Então, quando a lei foi pensada, né, e teve um consórcio envolvido de entidades de mulheres e feministas na elaboração da lei, também se pensava nessa ideia de que muitas vezes, né, a mulher em situação de violência, ela busca por parte do Estado, o apoio do Estado para recompor aquela situação, né, porque ela não quer viver naquela situação de violência. Não que o direito possa dar uma resposta, ou se dá, talvez seja uma resposta muito capenga, muito aquém de poder resolver esses tipos de conflito, né, que tem por base o machismo, o patriarcado, as relações desiguais, assimétricas. Mas a ideia era que, e aí se deixou de investir nessa ideia de que ela pudesse ir num único lugar, nesse único lugar, poder se separar, fazer a separação, ou a guarda, ou a pensão. Então, ela continua, né? Então, se pegou apenas esse aspecto, né, criminal e se montou os juizados criminais, né? Porque era uma ilusão, né? Porque na proposta da lei simplesmente não se propôs nada relativo à questão penal. A questão, quando você propõe o sistema penal é monopolizador, é natural, não é a má aplicação da lei. A lei é que fez a opção de criminalizadora. Então, ou era ilusão, né? Ou quem efetivamente não queria focalizar na criminalização não devia ter proposto nenhum dispositivo criminalizador, e dispositivos criminalizadores mais rigorosos, como, por exemplo, o afastamento da Lei 9.099, que foi um grande centro das pressões na época, era o afastamento da Lei 9.099, que não pode o cara só pagar uma cesta básica, o homem tem que ser não pode ser preso, pode pagar. Esse era o centro do Claro. Sem cortar sua fala, já cortando, e peço desculpas. Tá tudo, né? Mas é que tem justamente um ponto. É que tá premente. Eu organizei aqui pela ordem das pessoas que perguntaram, mas justamente a primeira questão, comentando a fala da Ruth. Maria Lúcia, eu vou tomar a liberdade de discordar quando você diz que a LMP é criminalizadora, porque ela não tem nenhum tipo penal. Nenhum. Ela fala de medidas de prevenção. Criminalizadora não precisa ter tipo penal. Ela fala de medidas de criminalização, ela fala que condutas que são de menor potencial ofensivo eu vou chegar têm que nisso. ser tratadas de forma diferente. Eu vou chegar nisso. Ela tem dispositivos processuais, ela é evidente que tem dispositivos penais. Mas não queria tipo penal. Aí talvez seja uma falta de acordo semântico nosso, que eu estou chamando de lei criminalizadora, é lei que cria tipo penal. Concordo com você em relação a 9.099, e aqui eu acho que vai uma discussão jurídica bem interessante, porque sim, continuo me afirmando abolicionista, não me interessam os agressores presos, não me interessa o cara do ônibus preso, não me interessa ninguém preso, porque eu acredito que assim como você, que se não resolve para o tráfico, não resolve para o estupro, não resolve para a pedofilia. Aliás, eu acho curioso de quem defende prisão, que é maioria, talvez não entre nós, mas no mundo lá fora.
E é uma questão que eu coloco em sala de aula e conversa de almoço de domingo, quando falam, mas então o que funciona? Eu falo, gente, vocês pretendem que para a pessoa que decidiu traficar, a pessoa que decidiu praticar um estupro violento, a pessoa que decidiu matar alguém no trânsito e a pessoa que decidiu lavar dinheiro, todos vão ser dissuadidos da conduta pela ameaça de prisão. Não consigo enxergar lógica. Isso para ficar só na função preventiva. Então, realmente, como professora de direito penal e ex-advogada criminalista, eu não consigo enxergar função alguma na prisão e acho um problema não ter a Lei 9.099 na Lei Maria da Penha, não por achar que violência doméstica é de menor potencial ofensivo, mas por retirar possibilidades de outras formas de resolução de conflito, que é o que eu acredito. Mas não consigo ver como uma lei criminalizadora. Concordo com o que a Mônica disse, e tem a ver com um ponto que eu tinha anotado aqui. Estando próxima de movimentos de mulheres e de sistema de justiça, me parece que o clamor punitivo, para mim, chega muito mais das instituições do que dos movimentos. Eu acho que tem, justamente porque o direito penal, ele seduz, ele é uma resposta fácil. A gente tem, eu poderia fazer um evento para a gente debater isso. Nossas raízes judaico-cristãs, a gente tem um fetiche na culpa, um fetiche, pra gente parece óbvio dizer, quem fez sofrer, falho, quem fez sofrer, tem que sofrer também. Pra gente parece que é óbvio. A gente fala, será que é óbvio? Eu não acho óbvio, não acho eficaz, não acho produtivo. Mas a gente aprende muito esse discurso. Então eu acho que as instituições aplicam de uma forma em que todo o resto, como por exemplo, educação em gênero, isso está na Lei Maria da Penha, é textual, e a gente tem um movimento legislativo de que não pode. Cara, eu quero mais a discussão de Lei Maria da Penha e de gênero e ensino médio do que agressor preso. Eu acho grave, para mim a falha mais grave da Lei Maria da Penha, tem várias, gente, eu não acho a lei perfeita. Como professora de direito penal, acho grave que a questão de... eu acho a expressão ressocialização horrorosa, mas eu vou usar porque é que está na lei, que os programas de ressocialização de agressor sejam colocados só na execução da pena. Qual o sentido? O cara bateu, o cara matou, ele foi preso, aí quando ele sai lá na limitação de final de semana, não precisa de final de semana não, lá no regime aberto, na casa do albergado. Mano, não tem casa do albergado, não existe, né? Da lei de execução penal, a Lei Maria da Penha vai lá e põe. Vai na casa do albergado fazer esse programa. Cara, isso daí quem escreveu essa parte da lei não viu execução penal, põe ali na frente. Então acho que tem coisas para corrigir, mas não consigo vê-la como criminalizadora. Eu queria seguir nas respostas das perguntas. Então, em relação à Lei Maria da Penha, é isso, do que a Ruth comentou. Aproveitando outros dois pontos jurídicos, fazendo gancho na fala da Maria Lúcia, concordo com você em relação à representação. Acho que foi uma leitura infeliz do STJ. Representação, para quem não está familiarizado com o termo, é a autorização que a vítima dá para o Ministério Público seguir com a ação penal, que em dois crimes que a Lei Maria da Penha costuma albergar bastante, que é ameaça e lesão corporal leve, no Código Penal eles exigem a representação. E aí, por uma capenguice jurídica na hora da construção da lei, que tem a ver com a Lei 9.099, se retirou a representação para esses dois crimes. Eu acho que tem uma série de problemas. Primeiro acho que tira a voz das mulheres mesmo. Acho muito complicado. E segundo, porque eu não sei a realidade de outros estados, mas aqui em São Paulo, a gente tinha começado a fazer um levantamento, eu com outras colegas pesquisadoras, uma que está aqui conosco hoje, mas de casos de processo de denunciação caluniosa contra vítimas. Porque a mulher chegava na delegacia ou ao Ministério Público e relatava violência, e como todo mundo aqui que trabalha com mulher em situação de violência, é difícil esse percurso dela denunciar, ela voltava no dia seguinte, aspas, retirava a queixa. O que o Ministério Público começou a fazer? Estava mentindo antes ou está mentindo agora. Denunciação caluniosa, pena de 3 a 8 anos. Para vítima. E aí, escutei discurso de promotoras dizendo, mas é pro bem dela, porque assim você incentiva ela a seguir com a ação. Então, acho que justamente como o punitivismo ele está na instituição, ele vai levando para essas soluções canhestras. Agora, a leitura da questão de não tem significância em violência de gênero, e aí eu já vou puxar para a pergunta da Nárida. Eu acho complicado a gente comparar, porque o conceito de insignificância que eu adoto, pelo menos, é em relação a impossibilidade de quantificar a lesão ao bem jurídico. Então, quando a gente pensa em patrimônio, eu acho muito tranquilo pensar em insignificância. Você tem um patrimônio imenso e a lesão àquele patrimônio foi pequena.
Quando a gente fala em violência de gênero, eu acho ela inquantificável, por ela ser mais simbólica do que física. E mesmo quando ela é física, eu acho que ela tem um caráter simbólico muito forte. E aí eu já digo por que eu relaciono com a questão da Nálida. E não vai aqui, entendo eu, um elogio à punição. Porque aí tem a questão da gente ser muito apegado ao direito e à tipificação. Quando eu digo violência de gênero não é insignificante, para mim não decorre automaticamente, portanto, tenho que punir. Só ocorre dizer, não é insignificante, que soluções vamos pensar. Não acho que não dá para dizer que seja insignificante. Nálida, você me perguntou sobre cultura do estupro. Não sei se eu gosto do termo, porque ele é um termo importado de uma parte do movimento feminista norte-americano dos anos 80 e 90, e eu tenho um certo receio da gente importar categorias que descrevem uma realidade para descrever a nossa. Mas seria só essa questão. Porque eu acho que no Brasil a gente sim aceita muito estupro. Eu não vejo esse repúdio que por vezes se fala, frequentemente justificado porque estupradores são linchados. É verdade, estupradores são linchados quando são presos. Mas primeiro, quem já teve a oportunidade de ler entrevistas ou entrevistar pessoas presas para eles falarem a respeito de estuprador, todos os discursos que eu ouvi, se alguém ouviu diferente, me passe podia ser minha mãe, podia ser minha mulher, podia ser minha filha. Nunca ouvi um homem privado de liberdade dizer: acho um absurdo a mulher não poder escolher o parceiro sexual e ter sua liberdade sexual violada. Nunca ouvi. Queria saber também se é todo estuprador que recebe o mesmo repúdio. Porque o estuprador da criancinha, o estuprador da idosa, esses daí, da mulher honesta, esse sim. Será que da moça que subiu o morro para ir no baile funk, foi estuprada por 16? Da baile funk, né? Mas ela bebeu, né? Será que esse estuprador é linchado? Eu tenho dúvida. E não estou aqui dizendo, vamos linchar todos, vamos democratizar o linchamento, tá? Não é isso. Mas eu não sei se esse repúdio ao estupro é tão grande assim. Eu acho que tem um repúdio à posse de determinadas mulheres e determinados homens. Tanto que o estupro é arma de guerra. Estupro tem tão pouco a ver com sexo que ele é usado em arma de guerra. E eu fico pensando aliás, eu acho péssima a expressão ato libidinoso no estupro. Porque eu não vejo nada a ver com libido. Eu quero saber quem que é o homem que tem libido no campo de batalha quando ele invade a cidade e estupra meninas de 5 anos. Que libido é essa? Porque eu não acho que seja. Nem estou aqui pensando ele é um doente mental que tem tesão na criancinha de 5 anos. Não, é porque não tem a ver com libido. Não tem a ver com isso. Então, nesse sentido, Nálida, eu acho que dá pra gente pensar em uma cultura que tolera a violência sexual. A categoria inteira eu não sei se eu importaria, mas aí é uma outra discussão. Depois, a Ana Rita, ela não está aqui, mas depois vocês contam para ela o que eu falei. Da questão do debate para o feminicídio, realmente a tipificação não foi a que passou. A minha crítica é realmente de como essa tipificação foi passada. Tem a microfilmagem do PL aprovado no site da Câmara. E, cara, tá canetado o projeto escrito gênero, escrito à mão, a caneta sexo. Porque foi para conseguir voto da bancada evangélica, que não aceitava a expressão gênero no tipo penal. Porque homem nasce homem, mulher nasce mulher, gênero, essa coisa de ideologia de gênero, a gente não vai ter essa expressão. Então o tipo penal, além de tudo, além de a gente ter usado o direito penal para nomear, que não me agrada, ele veio mutilado em um contexto político muito complicado. Ninguém mais está discutindo o projeto 5069 de 2013, porque a aprovação do feminicídio obscureceu isso. E a forma como o tipo penal estava, ele era num outro formato. Depois, a Lenir, que falou da questão do movimento feminista modificando o direito. Verdade, Lenir, não contemplei isso na minha fala só por uma questão de recorte, mas você tem toda a razão. Na Constituinte de 86, teve todo o movimento de mulheres ali presente para que se colocasse no artigo 5º ali, homens e mulheres iguais perante a lei. Isso tudo gerou essa modificação legislativa. Então não é que um belo dia os legisladores acordaram, estou consciente, homens e mulheres agora sim. Não, gente, não foi. Tem fruto de movimento nisso, sim. Então tem essa importância. Agora, se a lei vai modificar o comportamento social, isso eu acho que não. Eu não acho que a resposta está no direito. Eu acho que a lei mostra uma sociedade que já mudou. Essa ideia de que a gente vai fazer a lei, vai mudar, a Lei Maria da Penha reduziu violência? Não, nem vai reduzir. Ela pode, talvez, se bem aplicada, naquele caso concreto, tirar aquela mulher da situação de violência.
Mas, enquanto a gente não tiver educação de gênero nas escolas, enquanto a gente não tiver perspectiva de gênero numa faculdade de direito, cara, é um absurdo me formar em 2001, com mulher podendo ter casamento anulado porque não é virgem, passa em brancas nuvens. É inadmissível. Eu tenho 39 anos, hoje um juiz da minha idade, 39, 40 anos, se formou estudando direito desse jeito e muito provavelmente também não questionou. Eu acho que essas coisas fazem mais diferença do que a gente prender agressor, isso eu também acho. Depois, a Janete, você está aí ainda? Você me perguntou do privilégio masculino, bom você ter perguntado porque eu não tive mais espaço ali para explicar. Fiz a comparação com a questão racial porque se fala bastante do privilégio branco e volto a dizer, quanto mais eu penso a questão da branquitude, menos eu consigo achar que não é privilegiado, é extremamente privilegiado e acho que para quem é classificado como branco nesse sistema racial é um exercício para a gente fazer todo dia, ver os lugares que a gente está e por que a gente está e o papel da cor da pele nisso. Em relação ao privilégio masculino, eu acho que a estrutura sexista prejudica os dois porque obriga papéis para as mulheres que são extremamente danosos, estamos falando disso aqui, mas para os homens também. E eu acho que esse argumento ele pode ser potente porque dizer para homens, abram mão do seu privilégio que agora eu estou aqui, eu acho pouco convincente em termos de estratégia. Eu acho que chegar e mostrar, cara, também não tá bom para você. Aí você pergunta, pô, não tá bom onde? A gente vai fazer o quê? Vai democratizar estupro? Vamos todo mundo ser assediado no ônibus? Ah, porque a gente sofre assédio e violência sexual? E onde que eu acho que tem desvantagens específicas? Na construção violenta da masculinidade. Quando a gente pensa as duas principais causas de morte de homens jovens, que é disparo de arma de fogo e acidente de trânsito, isso para mim tem tudo a ver com uma construção de masculinidade. E os dados são super elevados. Por que homem morre mais em acidente de trânsito? Ah, porque eu vou dirigir que nem macho. Existe um jeito de dirigir. Seguro de carro para mulher é mais barato. Por quê? Porque eles gostam da gente? Porque a gente bate menos o carro porque a gente é ensinado a dirigir de um outro jeito. Por que homem morre de disparo de arma de fogo? Porque macho não leva desaforo para casa. Essa construção da masculinidade eu acho muito violenta. A tradição que ainda existe em alguns lugares de levar meninos para serem iniciados sexualmente em locais de prostituição chama estupro de vulnerável. Ninguém acha isso. Eu vejo muito menos discussão de se pensar, pô, o pai levou, o pai, o tio, o primo, quem seja, o menino de 12 anos, de 13 anos, para ficar nu diante de uma mulher adulta desconhecida e fazer sexo. Isso é estupro de vulnerável, gente. Eu não consigo ver vantagem de estar dentro disso. Isso para ficar nos heterossexuais, tá? Tô falando assim do topo da cadeia alimentar. Quando a gente entra na diversidade de gênero, aí eu acho que tirar privilégio dos homens não garante direitos às mulheres. É mais nessa linha. E, por fim, aqui para encerrar, para passar para a Mônica e para a gente abrir para os debates também. Insisto que me considero abolicionista. Vai ter abolicionismo, sim. Mas eu acho que todo mundo já concluiu que prisão não funciona. Bom, todo mundo que está aqui, eu acho. Que otimismo, né? Surto de otimismo da minha parte. Mas nós que estamos aqui nesse debate, acho que é improvável que alguém vai dizer... Quem está no direito penal mínimo vai dizer isso. Não, para esse caso, eu acho que tem que ser... Quero sim o direito penal falando em meu nome. Eu não quero. Agora, eu acho que o abolicionismo ainda não responde tudo. Então, com o abolicionista, o que eu tenho me esforçado para fazer é ir além. De falar, beleza, prisão não funciona. Sim, eu não quero o meu estuprador, meu assediador, meu agressor preso. Não resolve minha vida. Não resolve. Qualquer crime que eu sofra, qualquer violência que eu sofra, chegar pra mim e dizer, fica tranquila, o cara vai ficar preso, não resolve minha vida. Mas, bom, o que resolve? Ah, então põe na prisão? Não, não põe, mas eu acho que o exercício, eu acho que esse encontro aqui hoje, esse debate é rico por isso. Pra gente pensar, poxa, não dá pra pensar a Lei 9.099 de outra forma pra Lei Maria da Penha? Não porque não seja grave, mas justamente é tão grave que prisão não vai resolver. Não é por aí. Eu tenho essa mesma questão com a criminalização da homofobia. Eu não concordo com a criminalização, não porque eu acho que não existe, nem porque não é grave. Ao contrário, é tão grave que o direito penal é pobre. É uma resposta muito pobre para resolver. Assim como não resolveu para a questão racial. Eu acho a nossa lei de crimes de racismo péssima. Ela é pensada para um sistema de apartheid que não é a realidade que a gente tem aqui. Então, os casos de racismo que a gente tem, eles passam, supondo que ela resolvesse a lei de eles passam ao largo da lei. Então, pensar isso, é deixar a gente também de se seduzir por isso e de pensar a resposta só dentro da chave do direito. Reconhecer violência, voltando aqui ao caso de estupro, e com isso eu encerro. Quando eu insisto que o caso do ônibus, a ejaculação no pescoço da mulher é em si um ato violento,
Para mim, isso não é sinônimo de dizer, portanto, reconheço a violência típica que a doutrina fala. A violência ela tem que ter outras acepções e eu acho que é esse discurso que a gente precisa mudar na minha leitura. E agora eu passo para a Mônica, que eu interrompi esse tanto enorme. Imagina. Mais perguntas? Acho que a gente pode ainda fazer mais última rodada, é isso? Deixa eu ver. Acho que uma última rodada. Quantas pessoas? 1, 2 e a Ana 3, é isso? Então tá. Nessas 3, são 3 pessoas, aí a gente encerra, né, e as palestrantes fazem ali as considerações finais. Bom dia, meu nome é Carla, eu sou coordenadora regional da Comissão da Mulher Advogada na região do Vale do Ribeira. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham de utilização de justiça restaurativa, que é uma coisa que está vindo com força aí, né? Tá vindo aí com toda a força, constelações familiares, justiça restaurativa. Lógico que entra um pouco na seara da psicologia, mas nós sabemos minimamente no que concerne, o que é que vai ser utilizado, e se vocês veem isso como uma alternativa viável e se vai ser proveitosa para as mulheres, principalmente. Tá? Obrigada. Ontem saiu uma notícia no Estadão que o Salomão Shecaira entrou com uma queixa-crime contra a Janaína Pascoal por um crime de difamação. Então a minha pergunta é se o Salomão Shecaira, a partir de ontem, deixou de ser abolicionista, e se isso não é um direito penal do inimigo. Se fosse eu ofendendo ele, se ele traria ação contra mim, ou se é porque a Janaína Pascoal é quem é do ponto de vista político. E com relação à questão da justiça restaurativa, eu queria fazer uma provocação. Eu sugiro que a justiça restaurativa comece com os crimes de latrocínio. A gente deixa a violência doméstica para depois. Bom dia, meu nome é Maquini, eu sou psicóloga e moro em Osasco e atuei por um período longo no Conselho Tutelar de Osasco. E aí eu fico pensando, né, quando foi colocado que a Lei Maria da Penha ela é punitiva, eu queria saber para quem que ela é punitiva, né? Porque eu falo a gente porque eu atendi aqui junto com a minha amiga Marlene também no Conselho, e quando a gente se deparava com algumas situações de violência, era a mulher que tinha que estar se retirando do lar, muitas vezes com seus filhos, né? E abrir mão de toda a sua vida social, seus filhos tinham que ser retirados da escola, etc. Mas eu também gostaria de fazer aqui uma colocação, que na maioria das vezes, quando a gente participa desses debates, não é falado sobre a mulher negra, né? É passado assim a questão, né, racial, mas de que mulher que a gente está falando que é vítima dessa violência? De que lugar que a gente está falando? Porque eu falo enquanto mulher negra periférica, e a maioria das mulheres que eu atendia no conselho eram mulheres negras. E muitas vezes as técnicas e os técnicos que a gente vê atendendo são pessoas não negras e que nem sempre têm esse conhecimento desse recorte. Então, muitas vezes, fica muito naquele patamar do julgamento. Assim como é julgado o homem que está preso, assim como é julgado a criança que é atingida por uma bala perdida, que de perdida a gente sabe que não tem nada, né? Essa bala, ela tem direção. Então, eu acho importante que nós, enquanto profissionais, pensamos sim com esse viés. Não dá para se colocar no lugar da mulher negra nem do homem negro, porque se colocar no lugar não é sentir, não é passar pelo que a mulher negra passa, né? Haja visto que a gente já nasceu numa condição diferenciada de não privilégios, que não significa não inteligência, não significa não capacidade. Então, um pouco do que a Maíra colocou, né?
bem rápido sobre essa questão racial, eu gostaria de estar fazendo aqui essa provocação, ao mesmo tempo esse convite, para que as pessoas começassem a buscar um pouco mais desse conhecimento, porque a gente fala de vários tipos de privilégios, mas esse recorte é muito importante. Haja visto que a gente está num público aqui onde talvez 10% ou menos até de pessoas, né, negras, e que muitas vezes a gente não tem sequer a oportunidade de estar participando desses fóruns de discussão para ser realmente multiplicadoras. É isso. Obrigada.